Deixa eu apresentar um plano de ação para a gente encarar esse problema dos voltímetros. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma modelagem teórica. Ou seja, como que é o sistema teoricamente? Essencialmente, precisamos montar um circuito simples, uma fonte com uma tensão contínua V0. Podemos colocar aqui um resistor R1 de controle para evitar curto-circuito, alguma coisa, e aí sim colocar um resistor R2 que nós vamos variar o valor dele. E enquanto a gente varia, a gente pode medir aqui a diferença de potencial entre os terminais de R2. Então, com isso a gente consegue teoricamente calcular qual que é, por exemplo, V1, diferença de potencial no resistor R1, ou o V2, a diferença de potencial entre os terminais do resistor R2. Então, qual que é a ideia? Variar para vários valores R2, por exemplo, o R2 pode variar de 0 até 1000 ohms, e vamos medir o V2 correspondente. Então, a primeira ideia é um cálculo geral. R1, R2 genéricos, vamos botar o V aqui e calcular quanto que é esse VR. Essa é a nossa primeira parte, considerando que o nosso voltímetro ele é ideal. Ou seja, vamos fazer o cálculo como se ele não afetasse em nada a medição. Ok? Bom, a segunda parte aqui vai ser o experimento propriamente dito. Então, a segunda coisa a fazer é o experimento, que nada mais do que trocar esse voltímetro, colocar o digital e fazer várias aqui medições com diferentes R2 e depois colocar o analógico e variar R2 e obter vários valores. Com isso nós vamos obter a tensão com o voltímetro digital, eu vou chamar aqui de V2D, e medir a tensão com o voltímetro analógico, que eu vou chamar de V2A. Então essa é com o digital e essa é com o analógico. É interessante saber desse problema todo, para a gente poder calcular bem as coisas, anotar também quanto que vai valer o nosso V0, a tensão na fonte, escolha qualquer tensão, mas mantenha constante, o valor de R1 também, em princípio qualquer valor, mas é bom que ele seja constante e da mesma ordem de grandeza de R2, para ter uma boa divisão aqui de tensão. Ter um resistor, um R2 variável. Então podemos pegar uma década de resistores que é fácil variar de 0 a 1000 ohms. E outra coisa importante é anotar qual que é a faixa de medição dos voltímetros. Provavelmente a gente vai usar um limite, um fundo de escala de 2,5 volts para o analógico e um fundo de escala de 20 volts para o digital, que são escalas, vamos dizer, fundos de escalas naturais desses equipamentos. Com isso a gente consegue saber onde nós temos que chegar e onde que nós estamos. Bom, a partir daqui o que nós temos que fazer é interpretar e ver se nós conseguimos determinar de alguma forma o que eu vou chamar de qualidade do voltímetro. Quão bom ele é. Para isso, a gente pode fazer alguns gráficos fáceis. Por exemplo, podemos fazer um gráfico da tensão medida com o voltímetro digital contra a tensão teórica. Tá? E a mesma coisa, podemos fazer também, botar aqui a voltagem medida com o analógico contra a teórica. O que os primeiros resultados nos mostram? Que o valor digital contra o valor teórico segue basicamente uma reta. O que é esperado? Repara, se essa reta aqui tiver um coeficiente angular 1 e um coeficiente linear 0, eu posso escrever que V2D é igual a 1 V2 mais 0. Isso seria a situação ideal, ou seja, os dois são iguais. Qualquer coisa diferente de 0 no coeficiente linear, a gente pode suspeitar de algum erro
sistemático, alguma coisa que sistematicamente está alterando o valor da medição no voltímetro. E se o coeficiente angular não for 1, então eles não são iguais, ou há algum vício aí nessa medição. Então o que eu esperaria é uma bela reta de coeficiente angular próximo de 1, linear próximo de 0. E é claro que o coeficiente de correlação também próximo de 1, uma boa reta. Bom, acontece que os nossos primeiros resultados mostram que esses resultados para o voltímetro analógico, ele é uma coisa diferente. Ele começa aqui na reta, mas aqui ele diverge. É como se ele tivesse uma região aqui boa e uma região que tem algum problema. Então ele não segue uma equação de reta. Então esse tipo de gráfico nos permitiria ver quão bons são os voltímetros. Não permitiria talvez entender o que está acontecendo, quantificar, mas pelo menos ver o que está acontecendo. Uma segunda opção para fazer esses gráficos é o seguinte, é fazer uma coisa relativa. Por exemplo, eu posso calcular o valor medido com um voltímetro digital em relação ao valor teórico e fazer um gráfico disso em relação a R2. Porque aqui começa a nos permitir entender um pouquinho mais do fenômeno, do que está dependendo. Esse gráfico aqui já nos mostrou nos primeiros resultados que isso aqui tende a uma reta próxima de 1. O que significa o seguinte, que o valor digital é muito próximo do valor teórico para qualquer valor de R2 dentro do intervalo que nós medimos de cerca de 10 ohms até 1000 ohms. Então, os primeiros ensaios mostram que realmente o digital tem uma boa cara. No entanto, o analógico ele estava mostrando um valor assim, ele começava também aqui bem próximo de 1, porém esse valor caía cada vez mais. É como se, novamente, nessa primeira região aqui para R2 pequenos, o multímetro analógico é bom. Porém, quando você vai crescendo a resistência, algo surge que não o torna tão bom. Essa diferença já não é 1, vamos dizer, o valor medido pelo analógico dividido pelo teórico não tende a 1, ele foge dessa unidade. Então quer dizer que alguma coisa ruim está acontecendo. Bom, com isso a gente consegue definir uma coisa que eu vou chamar aqui de um fator de correção. Tá? E podemos chamar ele, fazer uma estimativa dele. Estimativa. Ou chamar ele de fator X. Qual que é a ideia? Nós medimos o valor, por exemplo, o V2 digital. Ele é parecido com o valor V2 teórico. Qual deve ser o valor que eu tenho que multiplicar para isso aqui virar uma igualdade? Ou, no caso mais crítico, o valor analógico era esse aqui, para cada R eu tenho esse valor. Qual que é o valor que eu tenho que multiplicar para esse valor, vou chamar aqui de XA, o fator X analógico, para que eu obtenha o valor teórico? Tá? Os nossos primeiros resultados indicam que esse cara aqui é aproximadamente 1, ou seja, não tem muita correção no mundo digital. Porém, quanto que vale o valor da correção para o analógico? A gente sabe já que quanto maior o R2 tem alguma diferença, ou o V2 tem alguma diferença, mas nós não sabemos muito bem como que é isso. Então esse fator que eu vou chamar X, o fator X para o analógico em especial, pode ser calculado por V2 sobre V2A para todos os R's. Repare, eu tenho na minha tabela inicial, lá na minha medição inicial, lembra, eu fiz a medição de V2 digital, V2 analógico e eu já tinha o valor V2 teórico. Então basta dividir duas informações que eu já tenho para calcular quanto que esse XA vale para cada resistência diferente. Por quê? Porque a partir daí nós temos que calcular de alguma forma mais teórica, mais correta, esse fator de correção. Então, para determinar esse fator de maneira teórica, nós precisamos aí desenvolver algum cálculo, vamos dizer que eu vou chamar de agora o fator
de correção, não mais uma estimativa dele, mas agora o valor correto, que eu vou chamar de fator de correção do voltímetro, particularmente o analógico. Temos que buscar algum modelo, deduzir, estudando qual que é a interferência de colocar esse voltímetro no sistema, porque esse voltímetro tem uma resistência interna. O que eu já posso imaginar é que ao colocar o voltímetro em paralelo, essa resistência paralela diminui. Ao diminuir, a corrente aqui aumenta, então o valor aqui muda e o valor aqui muda. Então eu tenho que colocar um voltímetro de forma que ele interfira o menos possível nesse sistema. Então, como que a gente consegue modelar essa interferência da colocação de um voltímetro no circuito? Isso nós temos que buscar para calcular esse fator. Esse fator de correção aí do voltímetro, eu não sei muito bem o que é ainda, mas ele deve depender, por exemplo, de R2, tá? Porque a gente sabe aqui, nós vimos aqui nesses resultados preliminares, que conforme você aumenta o R2, essa relação para o analógico é cada vez mais diferente de 1, é cada vez pior. Então deve variar com o R2. E também deve depender da resistência interna do voltímetro, porque cada faixa de trabalho, cada fundo de escala tem um valor diferente. Ainda mais, eu não posso garantir, mas tenho a impressão que também deve depender do R1, porque quando eu mexo aqui no R1, eu afeto a corrente no circuito. Ou quando eu coloco o voltímetro, eu afeto a corrente em R1. Então, talvez esse fator tenha alguma relação com o V1 e também, por que não, com o V0. Então, nós temos que buscar uma função que envolva esses parâmetros. Bom, mas isso não resolve o problema. Quem disse que essa função é correta? Então, nós temos que agora fazer a validação desse fator FVA. Eu estou supondo que o FVD digital é praticamente 1. Então vamos focalizar nossa atenção aqui no FVA, no fator de correção do voltímetro analógico. Como eu posso validar isso? Bom, uma maneira de validar isso aí, ou de ver a validação disso, é o seguinte, é calcular o que eu vou chamar de V corrigido. O que é esse V corrigido? O V corrigido é o seguinte, nós medimos experimentalmente o valor V2 usando o voltímetro analógico. Se eu multiplicar pelo fator de correção do analógico, eu devo ter o corrigido. Então, esse é o valor que nós medimos. Vamos ver que dá um número errado. Esse é o fator que vai corrigir e esse é o valor corrigido. O que eu gostaria? Que se eu fizesse uma relação entre o valor corrigido e o valor teórico, isso aí me mostrasse uma reta de coeficiente angular. Então vamos escrever assim, de coeficiente angular 1 e coeficiente linear 0. Esse seria o ideal. E ainda um R2 da ordem de 1. Então isso aqui é uma solução bem ideal. Ou seja, não há nenhum erro sistemático nessas correções e o valor corrigido é igual ao valor teórico, o valor esperado. Então o fator de correção age muito bem. E isso tem que ser uma reta para que vá em todo o valor entre o R2 menor até o R2 maior. Outra maneira de avaliar isso aí também, de validar, é fazer algo relativo. É fazer um gráfico do valor corrigido dividido pelo valor teórico em função de R2. O que eu esperaria aqui? Que esse gráfico desse uma reta em torno do valor 1. Ou seja, o valor teórico é igual, corrigido é igual ao valor teórico para qualquer valor de R. Então esse é o nosso plano de ação aí para poder encarar esse problema e tentar juntar dados para ver o que está acontecendo com esse voltímetro analógico que está mostrando um valor diferente daquele do voltímetro digital, que é praticamente o mesmo do valor teórico. Então, vamos tentar pegar as nossas impressões no primeiro ensaio piloto que nós fizemos e fazer agora bem feita, com mais cuidado, com mais dados, mais critérios, mais rigor, para ver o que podemos concluir.